Paz do Senhor seja com todos os preciosos irmãos e irmãs e com a sua casa, né? É bom estarmos juntos na presença de Deus, mais um final de semana, mais um domingo, né? Um domingo da ressurreição, o domingo que Jesus ressuscitou, e nós estamos juntos, né? Você aí na sua casa, você aí junto com a sua família, nesse isolamento ainda, mas nada que impeça de louvarmos a Deus, de orarmos, de ouvirmos sua santa palavra. E nesta oportunidade eu quero fazer uma dinâmica aqui com os irmãos antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, né, para nos alimentarmos. Eu quero dizer para os irmãos algumas coisas antes de nós começarmos, mas antes eu quero pedir a você que reúna a sua família, que diga para todos, se tem alguém ainda chegando, né, se tem alguém ainda saindo da cozinha ou saindo de algum cômodo para se reunir com você, diga para ele, vamos lá, o culto já começou, vamos começar a cultuar a Deus. E antes disso, eu quero pedir a você que você feche seus olhos, recline sua cabeça, para orarmos ao Senhor e invocarmos a bênção dEle sobre a nossa vida. Feche seus olhos aí comigo, por favor. Ô Senhor, mais uma oportunidade que temos. Passamos essa semana, ó Deus, mais uma semana difícil, mas queremos, neste momento, deixar o nosso coração descansado para podermos cultuar ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos de entrarmos em contato, ó Deus, mesmo que seja pela tela do computador, pela tela de um celular, mas essa oportunidade que temos não podemos deixar passar, Deus, sem aproveitarmos. É um tempo que vamos passar sendo alimentados e ministrando ao Senhor, que o Senhor abençoe cada casa, que o Senhor abençoe cada lar, esse irmão, essa irmã, esse jovem, adolescente, essa criança que está ainda, ó Deus, neste momento também, se unindo na sua sala, se unindo, ó Deus e Pai, na cozinha, na varanda, na área, para podermos juntos, ó Deus, nesta manhã, sermos alimentados pelo Senhor. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor nos acompanhe ao longo desta reunião, ó Deus, porque dependemos de Ti e oramos e fazemos esta oração em o nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma semana que passamos e as semanas estão cada vez mais longas para nós, né? Mais uma semana difícil, uma semana de apreensões, de muitas notícias, muitos números, muitos dados, muitos acontecimentos, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido bom conosco. Tivemos uma semana de mudança de ministro da saúde, saiu o Mandetta e entrou agora o Nelson, e não teve muito tempo, foi quinta-feira, tarde de quinta, né? E passando sexta, passando sábado, hoje domingo, essa semana nós vamos ver como vai andar a vida da população, mudando ministro, possivelmente novas perspectivas, novas expectativas, né? Possivelmente o nosso presidente da República não trocou de ministro meia dúzia por seis, né? Esse novo ministro deve estar assim alinhado com a ideia do presidente, senão deixaria o anterior. Então a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Essa semana também, né, o isolamento social foi prorrogado até 30 de abril, então nós temos aí mais 2 semanas completas pela frente e precisamos muito, meus irmãos, de ajuda, precisamos muito de auxílio de Deus, porque a vida está sendo muito impedida de vivermos com liberdade. Tem muita gente ficando doente. Essa semana mesmo, o prefeito do município nosso aqui de Duque de Caxias foi contaminado com esse vírus. O governador
do estado do Rio de Janeiro também foi contaminado. O secretário de saúde do estado também foi contaminado. Então, meus irmãos, precisamos muito mesmo de oração e de palavra, que a palavra de Deus é que nos alimenta e que restaura a nossa alma. Então, nós precisamos nos voltar para o Senhor, que a gente tem falado aqui sempre com os irmãos. Eu quero, nesta manhã, iniciar a nossa reunião, o nosso momento aqui com Deus, pedindo a você que abra a sua Bíblia num livro que não é muito comum, mas que você acha com facilidade. Joel, capítulo 2. Daniel, Oséias, Joel, você encontra, e eu quero ler com você esse texto conhecidíssimo, mas que serve para nós termos um tempo de oração nesse momento agora. Mas antes, Joel, capítulo 2, a partir do verso 16 até o 32. Vamos ler todo esse texto bíblico e depois nós vamos ter um tempo de oração juntos, eu, você, sua família, você aí na sua casa. Joel, capítulo 2, versos 16 até o 32. Se você já encontrou, como a gente sempre faz aí, coloca amém, aí digita aí, por favor, para a gente saber que você já encontrou e vamos acompanhar a leitura bíblica nesse momento. Diz assim, Joel, capítulo 2, a partir do verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Que Deus se compadeça de nós. E respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32 terminando. E acontecerá que todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Poxa, meus irmãos, que texto inspirador, que texto maravilhoso que o Senhor nos concede nesta oportunidade de lermos e podermos orar em cima desse texto, baseado nesse texto. Então, eu gostaria mais uma vez que você fechasse seus olhos, que você dissesse para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, talvez sua vovó, seu vovô, seu primo, seu titio, diga para eles, olha, agora vamos orar, vamos pedir que Deus faça milagres no nosso meio. Feche os seus olhos comigo, por favor, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai Celestial, mais uma vez, levantamos a nossa voz em oração, depois desse texto tão maravilhoso, de convite do Senhor a nos aproximarmos de Ti, a vermos os milagres. Diz o texto que o Senhor enviaria a chuva temporã e a serôdia, as chuvas necessárias no início, meio e fim da colheita. Que aqueles irmãos, ó Deus, tiveram a experiência de ver o Senhor enviar aquela chuva. Nós também, ó Deus, estamos na expectativa e na esperança de que o Senhor envie sobre nós o renovo, envie sobre nós, ó Deus, um despertamento. Diz a sua palavra aqui, que acabamos de ler, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre nós o Teu Espírito Santo. Ó Deus, derrama sobre nossa vida, derrama essa unção, esse despertamento, esse avivamento que temos aqui nesta igreja local, orado há tantos anos, pedindo que o Senhor derrame um avivamento. Aviva-nos, ó Deus, desperta-nos, leva-nos para mais perto do Senhor. É a nossa oração, e recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Levantamos as nossas mãos diante do Senhor para declarar com os nossos lábios: louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, à raiz de Davi, ao leão de Judá, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o todo-poderoso Deus, o Deus criador de toda a terra. Seja o louvor, a honra, a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Recebe a nossa adoração, recebe o louvor dos nossos lábios, não com músicos, não com instrumento nesta manhã, ó Deus, mas do fundo do nosso coração nos expressamos louvando e adorando o nome daquele que todo joelho se dobra, que toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração e a nossa gratidão em o nome de Jesus. E que todos digam amém. Muito bem, meus irmãos. Queremos passar aos nossos anúncios antes de ouvirmos uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar. Deus separou 2 palavras para nós nesse domingo, agora pela manhã e à noite, também uma palavra muito importante, todas 2, e eu quero dar seguimento com você nessa manhã. Bom, nossos anúncios, né? Não temos atividades, não podemos fazer, muito embora eu esteja assim com muito desejo. Domingo passado eu cheguei aqui de manhã, abri a porta do carro e me deu uma vontade de abrir as portas da igreja para chamar você, para a gente cultuar, mas a gente não pode fazer isso, né? Vamos continuar obedecendo às nossas autoridades como servos de Deus, que ensina a palavra de Deus que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Mas eu quero dizer, meus irmãos, a saudade está apertando cada dia mais e mais. Mas Deus está no controle e nós vamos voltar muito em breve a nos reunir. E eu já estou aqui trabalhando na minha mente, no meu coração, como fazer uma reunião assim que venha tocar o coração de Deus juntamente com você. Então alegre seu coração, diga para o seu familiar aí, ó, vamos aguardar o ok das autoridades e vamos juntos louvar o Senhor quando pudermos lá na igreja. Muito bem, irmãos, anúncios rápidos. Se você
está nos assistindo, tem acompanhado a gente pelos cultos aí na internet. Se você, mesmo não sendo membro da nossa igreja, precisa de uma ajuda espiritual, de um aconselhamento, de uma palavra, de uma oração, eu quero dizer que eu não detenho todo o poder nem sabedoria, mas eu sou um servo de Deus, e se você precisa de ajuda e eu puder ajudar você, eu ficaria muito honrado com isso. Então, se você acompanha a gente, está aí acompanhando aos cultos da internet, precisar de alguma ajuda espiritual, entre em contato conosco, tá bom? E a gente vai poder aconselhar e orar por você. Você que é membro da nossa igreja, por favor, não fique sem falar se você estiver em necessidade, se você precisa de ajuda, se você precisa de um alimento, uma conta para pagar, membro da nossa igreja, a gente está disposto a ajudar você naquilo que nós pudermos. Os irmãos sabem como eu trabalho aqui, se eu puder, eu ajudo. Nós vamos ajudar. Se a gente não puder, a gente vai tentar arrumar meios e recursos, mas você não vai ficar sem ajuda nesses momentos. Então, você que é membro da igreja, precisa de uma ajuda, de um alimento, de uma ajuda espiritual, também estamos à sua disposição, ok? Irmãos, não podemos fazer o nosso ofertório aqui juntos, né, nem a entrega dos dízimos, mas quero pedir aos irmãos que continuem sendo fiéis, não que sejam fiéis, mas que continuem sendo fiéis a Deus, como os irmãos têm sido. Entregue seus dízimos, entregue sua oferta, você tem meios para fazer isso. Se você tem facilidade com bancos, você pode fazer depósitos. Se você tem facilidade com aplicativos de banco, você pode fazer a sua transferência também. A conta da igreja, os irmãos têm acesso. Se você precisar, pergunta aí qual é o número. Se você não tem, perdeu, pergunta, que a gente vai chegar a você, né? E você pode fazer isso, banco, depósito ou transferência, ou se você quiser entregar em mãos, estamos aqui na igreja também prontos para receber a sua ajuda e a sua oferta, ok? Bom, eu quero aproveitar agora e orar nesse momento de ofertório, mesmo que a gente não esteja com os obreiros e os diáconos passando aqui a salva, mas eu quero orar com você pela sua vida financeira. Eu sei que tem muita gente preocupada, como vai fazer para receber o salário, o patrão já disse que não tem dinheiro e a gente sabe que está muito difícil, mas eu quero orar pela sua vida financeira para que Deus abençoe você, ok? Então, coloque sua mão sobre o seu coração e vamos orar neste momento, nesse propósito. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a vida financeira do teu povo, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre o teu povo. Como sempre oramos aqui, fazendo menção de sua palavra, que Davi disse em certa altura da sua vida, que foi moço, era velho, e jamais viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar por necessidade. Portanto, ó Deus, eu oro pela vida financeira, eu oro pela vida profissional do teu povo, que é ofertante, dizimista, Senhor, que precisa de um sustento para pagar suas contas e comprar um alimento para dentro de sua casa. Faz milagres, assim como o Senhor tem feito ao longo de toda a história bíblica e da história da nossa vida. Continua fazendo milagres. Oramos para que o Senhor mantenha os empregados, para que o Senhor abra a porta sobre os desempregados. Em o nome de Jesus é a nossa oração, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Quero pedir que você, mais uma vez ainda, de pé, daqui a pouco você vai sentar, abra comigo sua Bíblia no Salmos de número capítulo 46. Salmo 46, se eu não me falha a memória, algumas dessas quartas-feiras aí para trás, nós lemos este salmo aqui, não sei se foi no início ou no final, mas é um salmo lindo que todas as pessoas estão recorrendo a ele. Essa semana eu ouvi
tanta gente falando desse salmo. Inclusive, eu já tinha preparado o estudo bíblico dessa manhã para os irmãos, e na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, foi o assunto do nosso presbitério, o bispo ministrando para nós, em áudio, né? Cada um para escutar na sua casa. Ele falou sobre o Salmo 46, eu falei assim, poxa, Deus tem algo para falar conosco, que teve uma ligação, né? Eu já tinha feito a mensagem na segunda-feira, quando foi terça ou quarta-feira eu escutei o nosso presbitério, o bispo falou sobre isso. Então, vamos recorrer mais uma vez aos Salmos 46 e vamos ouvir a palavra de Deus juntos aqui para a glória do Senhor. Vou esperar você, se você já encontrou aí, diga glória a Deus, pode digitar, diga não, né? Coloca aí, digita aí para a gente poder saber que você está acompanhando conosco, né? O culto desse momento que estamos fazendo aqui nesse domingo. Salmo 46, de pé comigo, vamos ler todo o Salmo 46, os 11 versos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Seja abençoada a leitura e a exposição da santa palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Antes de você sentar, feche seus olhos comigo, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigado por tua santa palavra. Obrigado pela inspiração, ó Deus, do salmista em escrever este salmo. Ó Deus, num momento da vida dele, ele expressa com tanta exatidão o refúgio e o socorro que o Senhor oferece para nós. Portanto, meu Deus, ajuda-nos a entendermos, a termos os ouvidos abertos, o coração aberto, ó Deus, ao que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Então agora, por favor, sente-se por alguns minutos, né, para você ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Bom, eu tenho um assunto, usando esses Salmos 46, eu tenho um assunto para compartilhar com os irmãos, orando, pensando, ouvindo bastante. Eu quero falar de um assunto que talvez você já saiba do assunto que eu vou falar, mas a Bíblia fala sobre esse assunto há muito tempo. À medida que se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esse assunto tem alcançado proporções maiores e até gigantescas. Hoje mesmo, no momento que nós estamos vivendo, esse assunto tem alcançado as manchetes nos noticiários, a volta do mundo inteiro. Aí você pode pensar, o pastor vai falar sobre o coronavírus. Não, eu não vou falar sobre o coronavírus. O pastor vai falar sobre esse movimento que está acontecendo aí no Ministério da Saúde, de medidas. Não, o pastor não vai falar sobre isso. Qual é o assunto? Nós estamos até acostumados a ouvir sobre este assunto. E até nos arriscamos falar sobre ele em conversas do nosso dia a dia. Esse assunto
tem estado bem perto de nós, seja de forma direta ou indiretamente, ele tem nos afetado. Que assunto é esse, pastor? Fala logo, por favor. Eu quero usar o Salmo 46 para falar de um assunto muito comum: crise. Nós vamos falar sobre crise, as lições de uma crise. Se nós pudéssemos colocar, se estivéssemos na igreja, você ia conseguir ver no nosso telão aqui o texto bíblico e o tema do estudo bíblico: as lições de uma crise. Eu começo dizendo que um sermão pregado por C.S. Lewis em 1939, numa igreja em Oxford, o título da mensagem de C.S. Lewis nessa altura foi Aprendizado em Tempos de Guerra. E ele disse uma frase, um pensamento muito interessante, que é bem propício para nós podermos abrir a mente e o coração para receber as lições sobre este assunto. C.S. Lewis disse nesse sermão, Aprendizado em Tempos de Guerra, em 1939, irmãos. Ele disse o seguinte: a vida nunca foi normal. Ela sempre foi cheia de crises. Ponto. Continuando. Nós estávamos entorpecidos, ou seja, adormecidos para essa realidade. Então C.S. Lewis foi bem atual em 1939, dizendo para nós que a vida de um ser humano nunca foi normal. Ela foi sempre cheia de crises. Nós que estávamos, ou que estamos ainda adormecidos para essa realidade. Hoje, meus irmãos, existe crise por todos os lados. Existe crise na família. Mas como que crise na família, pastor? Se a gente está todo mundo em casa. Irmãos, os casais estão brigando mais hoje do que brigavam antigamente. Os casais estão discutindo mais hoje. As mulheres estão te dizendo: não vejo a hora de acabar a crise para o meu marido sair de casa. Os pais não veem a hora de voltar à escola para as crianças voltar a estudar. Parece que até aumentou o número de queixas nas delegacias de agressão física entre os casais. Esses dias eu soube de um pastor que no seu prédio onde ele mora, um casal lá estava brigando, uma briga assustadora, deu polícia e tudo, porque estão muito juntos. Crise dentro da família, crise na educação, crise na segurança, crise moral, política, financeira, crise na saúde. E a gente olha para todo esse quadro. E a minha ideia é continuar sendo seu pastor. E eu quero falar de um assunto de crise que não está na política, que não está no lado econômico, que não está na saúde. Eu quero olhar com você, pensar com você, que todas essas crises que existem nessas áreas da nossa vida, nós não podemos deixar de falar e tocar em uma crise que é geral. A crise espiritual. Nós não estamos imunes a nenhuma crise da nossa vida, porque as crises que nós vivemos em todos os ambientes e áreas que nós mencionamos e até outros, são crises provenientes, sem dúvidas, de uma consequência de um distanciamento do homem de Deus. O homem se afastando de Deus produz todas essas crises nas áreas da sua vida e também uma crise espiritual. Vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar que você esteja aqui na igreja me ouvindo sentado. Então presta atenção. Vamos olhar para o lado espiritual, irmãos. Os pastores. Vamos primeiro falar dos pastores. A maioria dos líderes evangélicos hoje, a maioria não, uma parte, hoje prega sem unção alguma. As mensagens hoje tocam mais no lado de engrandecer o eu do que diminuir o eu.
O evangelho que estamos pregando hoje e que os irmãos ouvem hoje engrandece mais o eu. Os hinos são formados e são escritos para poder falar de nós e não falar de Deus. Por exemplo, Marcos capítulo 8, verso 34, é algo que todo mundo passa por cima. O que está escrito lá? Jesus disse o seguinte: olha, se vocês querem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e aí sigam-me. As mensagens hoje são mais levantando a gente do que diminuindo. Não é a mensagem de João, que João disse, olhando para Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. São mensagens mais centradas em nós, engrandecendo a nós, porque nós podemos conquistar. Você é a menina dos olhos de Deus, isso é bíblico, ok? Mas dizem que você é o centro da vontade de Deus. Não, você não é centro da vontade de Deus. Deus é o centro da nossa vontade. Então, a gente olha para isso e não entende. Isso é crise espiritual. Agora vamos para os irmãos. Existem muitas pessoas que estão até acomodadas, estão pegando nesse tempo de isolamento e não estão transformando em bênçãos para a sua vida. Os cultos estão acontecendo quarta, domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira talvez, em algumas igrejas, e as pessoas às vezes, por exemplo, domingo de manhã, não assistem o culto, acordam tarde. Por quê? No dia seguinte, no sábado à noite, não vou trabalhar, aí ficam assistindo filme, fazendo um monte de coisa, e no domingo seguinte não conseguem acordar para assistir o culto. Quando você está na igreja, olha para o horário que as pessoas chegam para o culto. Chegam atrasadas, sonolentas, dispersas, sem motivação, sem interesse. O que é isso, irmãos? Crise espiritual. Nós precisamos aprender. Esse momento é um momento onde Deus está concedendo ao seu povo, e isso eu falo aqui como profeta de Deus para a sua vida. Deus está concedendo um tempo ao seu povo de arrependimento, de mudança de direção, de aprendizado com Ele, porque nós aprendemos mais na crise do que na bonança. Nós aprendemos mais no momento de aperto e de dificuldade do que quando tudo está com facilidade à nossa vida. A crise, meus irmãos, seja ela em qual área for, é uma oportunidade que Deus nos concede. O Salmo 46 fala de uma crise. Que crise que o Salmo 46 fala? Pelo menos duas. Crise na natureza, verso 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Crise na natureza, de tsunamis, vendavais, terremotos, maremotos, essas coisas acontecendo. Isso é crise na natureza. Uma outra crise que o Salmo 46 fala é as nações em crises. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele continua: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Então Deus está mostrando aqui no Salmo 46 que há crise na natureza, crise nas nações, crise por todos os lados, porém, a crise não impõe medo e terror na vida daqueles que servem a Deus com integridade e fidelidade. Olha só o verso 2, parte A. Não temeremos. É uma palavra de Deus para nós. Ainda que a terra se transtorne, as crises não podem impor medo em nossas vidas. Muito bem,
Vamos andar aqui um pouquinho, vamos aprender algumas lições. Existem inúmeras, mas eu não tenho tempo de falar de muitas delas. Vou falar de apenas algumas. Lições que uma crise passa para quem está atravessando esse momento. Primeira lição que a crise nos ensina. Que a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não estão bem. É a primeira lição, né? Uma das primeiras, não vou querer dizer que essa é a ordem correta, né? Mas vamos falar, uma lição que a crise nos ensina, é que é uma oportunidade de reconhecermos que as coisas não estão bem. É como se Deus permitisse que nós parássemos para mostrar que as coisas na nossa vida não estão bem. E aonde nós estamos sendo afetados? Na saúde. As pessoas só param hoje se ficarem infectadas. Quantas vezes, irmão, você e eu, nós já fomos trabalhar gripado, espirrando, tossindo, com a garganta arranhando, com febre, a gente foi trabalhar. E agora, se você estiver sentindo um desses sintomas, você não pode nem sair de casa. E mais, quem teve contato com você não pode sair mais. Então, o que Deus está permitindo nesse momento de crise? Que a gente pare. Tem gente que diz assim, nem a doença me para, mas hoje está parado. Hoje vai ter que parar. Só podemos sair da crise acreditando que ela existe. E ela existe. Reconheça isso. Reconheça seus problemas, reconheça suas dificuldades, reconheça seus erros. É no meio da crise que nós temos a oportunidade de nos arrepender de tantas vezes que nós fomos desonestos, de tantas vezes que nos envolvemos em esquemas, em pecados. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Vem cá comigo. Em Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 26. Vamos lá? Vamos lá comigo? Abra comigo aí. Vamos começar. Mateus, capítulo 10, versos 26, ou verso 26. Está comigo? Diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, o que Deus está mostrando para nós? A crise mostrou para nós coisas que estavam encobertas, coisas que estavam ocultas na nossa vida, que nós não conseguíamos enxergar. Quantas vezes você, esposa, falou para o marido? Quantas vezes você, esposo, falou para a esposa? Quantas vezes os pais falavam para os filhos e nada era observado? Estava tudo diante de nós, mas a gente não conseguia enxergar. Como estava seu casamento, como estavam seus filhos. Você já viu, irmão, que tem pais que olham para os seus filhos e não conseguem ver nem a aparência deles, o crescimento aparente deles. Hoje você está tendo a oportunidade de ver. Hoje você está tendo a oportunidade de ver o quanto sua esposa trabalha, o quanto seu marido trabalha. Hoje você está tendo a oportunidade de ver o quanto você precisava ficar com seus filhos e você não ficava. A crise é uma oportunidade da gente reconhecer que a nossa vida não estava tão bem como a gente imaginava. A gente pensava que estava. É aquele versículo bíblico que diz que a gente que pensa alguma coisa, mas não sendo, a gente se engana. Então você pensava que era um bom marido, hoje você está vendo que você precisa melhorar. Você pensava que era uma boa esposa, você está vendo que você precisa melhorar. Você pensava que eram bons pais, e você está vendo que você precisa melhorar. Então, crise ensina que nós precisamos reconhecer que as coisas não estão tão bem como a gente imagina. Segundo, a crise ensina e é uma oportunidade de colocarmos Deus no centro da nossa vida. Versos 4 e 5, olha comigo. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, aí começa. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Esses 2 versículos são uma declaração consoladora para nós da presença poderosa de Deus e sustentadora de Deus. Sabe o que está faltando na nossa vida, meus irmãos? Não é que está faltando Deus na nossa vida. Nós somos crentes, nós somos servos de Deus e não falta Deus. Mas o que falta, pastor? Sabe o que está faltando na nossa vida? E eu tenho descoberto isso. E falo isso para você com muito temor. Não falta Deus. Não falta Deus, pastor. Então o que falta? Falta Deus estar no lugar que Ele deve estar. Deus precisa estar no lugar dele. Sabe qual é o lugar de Deus? O lugar de Deus não é do lado direito, não é do lado esquerdo. Fica aí, Senhor, quando eu precisar do Senhor, eu chamo. Eu sou crente, fica tranquilo, Senhor, eu sou crente, o Senhor pode ficar aí no seu lugarzinho quietinho. Quando eu precisar, eu chamo. Fica aí, Senhor, do seu ladinho aí, fica aí do meu lado, pertinho de mim, mas fica no seu lugar. Deus não tem que ficar do nosso lado. Deus tem que ficar no centro. O salmista disse, Deus está no meio. No meio. Deus precisa estar no meio, no centro da nossa vida. E a crise é uma oportunidade de reavaliar a sua vida. De restabelecer Deus como prioridade. Reconheça, irmão. Essa semana eu acordei, eu dormi. Depois de escutar o nosso presbitério do bispo, eu dormi com um propósito. Eu, quando acordar no dia seguinte, eu vou ter um tempo de oração e vou me humilhar na presença de Deus, porque eu tenho que me arrepender. Esse sentimento minha esposa já teve algumas semanas atrás. Num momento de oração lá com as irmãs, ela teve um momento dela com Deus e ela chorou, pedindo arrependimento e pedindo perdão a Deus. Eu também tive essa semana, o meu tempo. Eu pedi a Deus, Senhor, me perdoa. O Senhor não estava no centro da minha vida e eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. Vem cá comigo, em 2 textos. Um bastante conhecido. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá, irmãos. Temos que andar rapidinho e já estou caminhando aqui para o fim. Mateus capítulo 6, verso 33. Diz assim, buscai, pois, em segundo lugar, o seu reino e a sua justiça. É isso que está escrito aí? Ah, não, pastor, não é isso não. O que está escrito aí? Ah, sim, buscai, pois, em último lugar, o reino de Deus. Não, não é isso que está escrito aqui. O pastor só está brincando com os irmãos, forçando uma barra aqui. Brincadeira pastoral, né? E os irmãos já me conhecem. Mas o texto real é esse. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nossos problemas diante da crise é que a gente busca as coisas erradas. A gente inverte. A gente quer dar um jeitinho, e com Deus não tem jeitinho. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Colossenses. Anda um pouquinho comigo, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, verso 17 e 18. Colossenses 1, 17 e 18 diz, Ele é quem? É Deus. É antes de todas as coisas. Nele é quem? É em Deus. Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o que, meus irmãos? Ter a primazia. E primazia é aquele que está em primeiro lugar, que ocupa o lugar mais importante
na nossa vida. Deus está nos concedendo a oportunidade de colocarmos Ele no centro da nossa vida. Você tem que pegar Deus que estava do lado, colocar no centro. Você tem que pegar Deus que estava na esquerda e colocar no centro. Deus tem que ser nossa prioridade. E a crise mostra isso. Ensina isso, que Deus não era prioridade e que agora Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Eu não estou no centro, saia do centro, se retire, esse lugar não é seu. Por favor, desocupe esse lugar. Por favor, desocupe o centro da sua vida. Este lugar é de Deus. Você não é o principal, é Ele que é o principal. Deus precisa nos ensinar, ou melhor, Deus está nos ensinando. Nós precisamos aprender essa lição importantíssima. Deus no centro. Deus no centro, não é você. As coisas não giram em torno de você. Deus é o centro, é uma oportunidade. A crise nos ensina a refletirmos sobre o que tem sido a nossa segurança. O que tem sido a sua segurança? Para onde você corre quando você tem um momento de crise na sua vida? Para onde você corre? Só existe, meus irmãos, estabilidade física, emocional, econômica, familiar, espiritual em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quantas pessoas colocavam a sua segurança no trabalho e hoje não tem mais? Quantas pessoas colocavam a sua segurança no dinheiro? Porque o meu salário é muito alto e não tem mais. Tem gente que está fazendo acordo, tem empregado que está fazendo acordo para ganhar metade, menos da metade do que ganhavam para não perder o emprego. Colocavam a sua segurança no trabalho, colocavam a sua segurança no dinheiro. Quantas vezes você deixou a sua família por conta do seu trabalho? É lícito? É, mas você poderia dizer não e você disse sim, fez uma troca. Porque meus filhos precisam, pastor, meus filhos precisam de um tênis, meus filhos precisam de um tablet, meus filhos precisam de um celular. Meus irmãos, eu cansei de ouvir isso do meu bispo e falei muito isso para os meus filhos, e ensino isso para a igreja há muitos anos. Nossos filhos não precisam de coisas, nossos filhos precisam de nós. Precisam de nós, da nossa presença, de estarmos juntos, de dizermos: meu filho, eu desliguei a televisão, estou aqui com você. Meu filho, eu deixei o meu trabalho lá hoje e não fiquei fazendo serão porque você precisa de mim. Segurança em outras coisas, e nós precisamos refletir sobre o que tem sido a nossa segurança. Olha o verso 8 do Salmo 46, que nós acabamos de ler aqui, estamos refletindo sobre ele. Salmo 46, verso 8, diz assim, observe essa declaração: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que faz, Ele é aquele que dirige a história. A crise está no controle de Deus. Somente em Deus, disse o salmista, espera minha alma silenciosa. Nossa esperança é o Senhor, nossa segurança é o Senhor, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza. Os governos hoje estão em conflito porque falta recurso para os governos, tanto para o federal como para o estadual, como para o municipal. Os governos estão em crises porque eles estão dizendo: nós não vamos conseguir dar segurança que o povo precisa, segurança financeira. Então a nossa segurança vem de Deus. Deus, Ele é aquele que nos concede segurança. Por último, a crise nos ensina que nós podemos vencer a autossuficiência. Vem cá comigo. Em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15,
Olha o que Jesus disse aqui. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Já encontrou aí? Diga amém. Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não termina o texto. A parte final é o que nós vamos ficar com ela. Porque sem mim nada podeis fazer. Será que você poderia colocar a mão assim no seu peito aí na sua casa, sentado na sua sala, ou no chão, aí na sua casa? Será que você poderia colocar sua mão no seu peito e dizer assim: eu não posso nada sem Deus? Diga comigo: eu dependo de Deus. Jesus disse, meus irmãos, que nós não somos e não podemos nada sem Ele. É um engano aquele que pensa que as suas estratégias, que a sua inteligência, que os seus métodos vão conseguir livrá-lo. Meus irmãos, você que é membro da nossa igreja, seja sincero, quantas vezes você me ouviu falar aqui desse púlpito? Você sentado aqui, quantas vezes você já ouviu dos meus lábios dizendo: meus irmãos, precisamos viver com pouco, precisamos ter uma vida mais comedida, não desperdice nada, coma tudo que colocar no prato, não jogue nada, comida no lixo. Você já me ouviu inúmeras vezes isso, sim ou não, falar sobre isso? Com certeza, eu tenho certeza que você disse sim a essa afirmação, porque a gente pensa que podemos ser alguma coisa, que podemos fazer, no dia seguinte. A Bíblia sempre ensinou para nós vivermos o dia seguinte traria o seu próprio mal. Deus se revela para nós como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente na hora da crise. Ele é o socorro bem presente. Ele ajuda, ele efetua, ele realiza, e só Deus pode pôr fim às guerras. Desde quando começou essa ideia, e aqui no Rio de Janeiro, de coronavírus, não no mundo inteiro, mas quando começou aqui, possivelmente chegando aqui, eu disse: meus irmãos, esse momento só vai aonde Deus permitir, até onde Deus permitir. Só Deus, o salmista no verso 10 diz que só Ele põe fim às guerras, só Ele põe fim às crises. E qual é a parte nossa? A parte do povo é fazer o que disse o verso 10 do Salmo 46. Volta comigo lá para a gente terminar. Salmo 46, verso 10. Olha o verso 10. Que consolador e orientador para nós. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Há outras traduções que dizem: parem de lutar. Não confiem em si mesmos. Aquieta seu coração. Na crise, Deus é o único que deve ser exaltado. Então Deus está dizendo para nós: aquietem-se, fiquem calmos, parem de lutar. Eu sou Deus, eu sou exaltado. É Deus que é exaltado. Nós devemos aprender as lições que Ele nos ensina. E eu termino com as minhas conclusões finais aqui de todo esse estudo bíblico. Queridos, amados e preciosos irmãos e irmãs, não há dúvidas de que a crise chegou. Nós estamos mergulhados num mar de crise. Mas como povo de Deus, nós somos fortes candidatos a um extraordinário milagre de Deus na nossa vida. Deus tem compromisso com a nossa vida. Se nós temos compromisso com Ele, Ele tem compromisso com a nossa vida. Devemos seguir a direção de Deus. Precisamos semear nesse momento.
Se o lugar em que você está é um lugar seco, sem água, busque as fontes da graça de Deus. Tire os entulhos, tire os impedimentos. Aproveite esse momento para aprender as lições que Deus está querendo nos ensinar. Agora, por favor, não deixe a tristeza, não deixe a amargura ter lugar no seu coração. Livre-se da tristeza, livre-se da amargura. Na crise, nós podemos ver os milagres. Regue a semente que você tem plantado com as suas lágrimas e prepare-se para uma colheita milagrosa. Deus é especialista em trabalhar nas crises, mas Deus trabalha ensinando o seu povo a experimentar os seus milagres. E eu termino dizendo para os irmãos, meus irmãos, aprendamos as lições. Que esse tempo não seja um tempo de férias para nós, mas seja um tempo de escola. Muito embora as escolas, as faculdades não estão abertas, mas a escola, a faculdade de Deus não fechou. Deus está chamando a nós para ouvirmos os seus ensinos, as lições precisamos aprender com a crise, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica de pé comigo, por favor. E nós vamos terminar orando juntos. Você está em família, então se você puder dar a mão, ou abraçar sua esposa, abraçar seu esposo, puxar seus filhos para perto, você está em família e não ouvimos nenhuma orientação para ficarmos longe da nossa família se estamos no mesmo cômodo, no mesmo lugar, sem nenhum sintoma. Então, você pode estar com a sua família e estar com eles e orarmos juntos nessa noite, nessa manhã. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra gloriosa, que nos ensina, que nos orienta, que traz para nós lições importantes e preciosas que o Senhor está desejando nos ensinar. Aprendermos a reconhecer que as coisas não estão bem. Uma oportunidade de colocarmos o Senhor como centro da nossa vida. Uma oportunidade de refletirmos sobre o que tem sido a nossa segurança. Uma oportunidade para vencermos a nossa autossuficiência. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos sair dessa crise aprendendo e aprovados para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, é a nossa oração em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo nos acompanhem, ó Deus, durante todos os dias da nossa vida. Abençoa nossa família, abençoa nossa casa, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Graças a Deus, irmãos, espero que você tenha sido abençoado, né? A gente está fazendo todo esse trabalho para que você seja abençoado e não perca a visibilidade da igreja e a rotina de culto que nós não estamos fazendo por enquanto, mas vamos retornar a fazer. Então, nosso próximo encontro é hoje à noite. Então, eu espero por você, 6:50, nós vamos mandar uma notificação para você e você se prepare para cultuar a Deus hoje à noite, às 19 horas. Eu vou fazer um pedido a você. Você, se puder, mandar uma mensagem hoje à tarde para os seus amigos, seus familiares que estão em casa, diga para eles, olha, assiste o culto conosco, passa o endereço da nossa página para eles, passa o endereço lá para que eles possam também assistir, porque hoje à noite, meus irmãos, a palavra vai tocar no seu coração e eu espero que você esteja ouvindo com a sua família e convide outros para estar participando conosco às 19 horas, tá bom? Eu aguardo por você, uma boa tarde, um bom descanso e 19 horas estamos de volta. Deus te abençoe rica e abundantemente até a noite.